Pronto, meus meninos e meninas, neste bloco a gente vai falar especificamente numa ação que vai requerer até uma pesquisa paralela de vocês, como recomendação, para você acessar o site e fazer uma lista, né, com relação aos agravos, aos cuidados que a gente tem que ter com a água. Apesar de ser um líquido tremendamente precioso para a gente, né, ela também, devido às besteiras humanas, né, ela pode também se tornar um agente, né, veiculador de uma série de doenças, todas elas ligadas, na forma até carinhosa colocada para vocês, né, desse efeito aí, uma série de doenças que podem ser de origem virótica, pode ser de origem bacteriana, pode ser de origem fúngica e mais ainda de origem ligada a parasitas, referente a vermes, né, e protozoários colocados na água, se ela não for devidamente tratada, né. Então, essa lista que eu passei para vocês, vírus, bactérias, fungos, protozoários e vermes, seria um elemento, então, de encargo para vocês poderem fazer esse levantamento e pegar pelo menos uns 5 exemplos de cada e verificar a potência delas, né, no sentido que tipo de estrago essas doenças podem provocar no corpo humano, né, e os cuidados que podem ser feitos para tentar combater, né, porque isso aí entra no campo do que a gente chama de educação sanitária. Tá? Mas isso, de qualquer forma, é um processo contaminativo humano. O problema é exatamente os esgotos, essa situação, a forma leviana que o homem trata a água, né, no planeta, sendo a sua principal causa. Então é incoerente o que o ser humano faz no planeta. As besteiras que ele faz, ele paga sério com isso, né, com essa leviandade como ele trata aí. Mas dentro das ideias de propriedade da água, né, nós temos aí aquilo que é agora o que está divulgando muito na mídia, que é a chamada sustentabilidade. A necessidade de você preservar, né, a água para não faltar no planeta, que as pessoas têm a ideia de achar, não, esse líquido nunca que acaba. Meu filho, pode até não acabar, mas você pode piorá-lo, né, porque esse lixo quantitativo que a gente joga nele de plástico, de resíduos químicos, aquela coisa toda, você polui um líquido sagrado na natureza que chama água. Porque nada neste planeta sobrevive sem ele. Então o homem é totalmente insano, né? Incoerente nesse sentido de achar, não, mas pode jogar que a natureza dá conta, não dá não. Do jeito que estamos, o homem hoje produz muitas substâncias químicas que pioram muito, né, a situação do poder, até da natureza, tentar resolver essa cagada humana, né, vamos assim dizer, grosseiramente falando, para tentar melhorar a situação da vida dele, mas se revela hoje impotente em frente a essa indiferença como ele faz em relação à sua própria casa. E a gente paga caro por isso. Tá? Na ideia ainda ligada à propriedade da água, então vamos fazer uma situação que esse tópico ele é interessante, né? Porque ele não está dizendo o que é próprio da água. Então vamos lá. A natureza é a única substância, tá? A água é a única substância na natureza que pode ser encontrada em todas as fases de agregação, ou seja, ela é a única substância que você só variando a temperatura, ela pode ser encontrada no estado sólido, em regiões mais frias, predominantemente líquida, e em estado gasoso, porque essa expressão gasosa para a água não é bem aplicada, porque a água não vira gás. A expressão certa é vapor. Tá? E esse vapor depois ele se condensa no céu e vira a formação de nuvem, que são gotículas de água, milhares de gotículas de água em suspensão, em estado líquido. Nuvem não é estado sólido. Quando você vai perguntar para o aluno qual é o estado físico da nuvem, fala é sólido. Pode estar assistindo ursinhos carinhosos e achar que eles ficam pulando lá em cima de nuvinha para nuvinha, não delira. Se fosse sólido, um avião que passasse na nuvem batia e caía. Maluco. Né? Esse pessoal está delirando na maionese em relação a isso aí. Ah, mas você fala, mas cai pedra no céu, meu filho, cai por um movimento absurdo, né, de correntes ascendentes a mais de 200 km por hora, quando surge uma nuvem pesada de chuva chamada nimbus cumulus. Tenta ver essa expressão, nimbus cumulus. Essa nuvem, ela é chamada nuvem bagaceira no céu. Quando ela vem é para descer um volume de água desgraçado, e além do mais, pelos movimentos muito rápidos que ela faz, a água por ter essa subida, né, que é uma subida de 10 a 12 km de altura de água. Imagina 12 km de água no céu. Tá? Você vê o que é volume de água que vai cair numa cidade. Então esse volume, como ele se torna muito rápido, porque dão ventos violentos lá em cima, leva a água de regiões mais quentes para a região mais fria, então ele cristaliza e cai, formando a chuva de granizo. Granizo, não é granito. Tem aluno que fala granito, está chovendo pedra de construção, é outro doidão. Tá? Vai ficar maluco em relação a isso. Então daí você tem essas particularidades dela. Ó.
você tem que o ponto de fusão dela é 0 graus, né, e o ponto de ebulição dela é 100 graus. Ela é tomada dentro da parte de química como referência de comparação em relação aos pontos de fusão e ponto de ebulição de outras substâncias, tá? No seu estado puro. Então isso aqui não é água normal de natureza, isso aqui é água destilada, é água pura, na ausência de sais minerais. Tá? Sua capacidade de conduzir calor, que é a chamada condutividade térmica, e de estocar calor, capacidade calorífera dela, também ela é única. Tá aqui, ó, é necessário 1 caloria para elevar de 1 grau centígrado a temperatura de 1 grama de um litro de água. Tudo é 1, né? 1 caloria, elevar de 1 grau centígrado 1 grama de água. Isso aqui é importante para o planeta porque mantém a temperatura do planeta estável. Quer dizer, se não tivesse água no planeta Terra, ele esquentaria demasiadamente pela manhã e esfriaria demasiadamente à noite. Ficaria um lugar insuportável. Então a água ela estabiliza a temperatura do planeta, tornando ele extremamente agradável. Olha a beleza desse líquido, como é que é. Está aqui, ó. São necessárias 540 calorias para evaporar 1 grama de água. Tá? Então, realmente, eu demando. Então, esse calor que ele absorve faz com que ele não esquente muito. Então, essa é outra propriedade da água que é magnífica, né? Que a gente tem que tratar esse líquido aí com carinho. Seguindo aí a mesma linha com relação à propriedade da água, está lá, ó. A densidade da água na fase líquida é maior que na fase sólida. Isso é a parte mais engraçada que tem, ó, porque a água, quando ela vira pedra, né, que é gelo, ela não fica mais pesada, ela fica mais leve. E aí, consequentemente, ela boia na superfície da água. E aí, o que vai fazer? Ela faz uma espécie, uma camada de proteção, que aqui fora pode estar 20 graus abaixo de zero, mas dentro da água está 4 graus abaixo de zero, que é uma temperatura que os peixes e as plantas suportam. Uma outra propriedade legal que ela tem, considerando isso aqui como um lago, é que a luz entra, ela é translúcida, então ela não impede que as plantas continuem realizando fotossíntese e liberando as bolinhas de oxigênio na água. Então, o que mantém a vida aqui embaixo, tá, é exatamente o comportamento belíssimo da água, que ela faz uma espécie de uma barreira de contenção e não deixa, então, o lago morrer. Porque se ela fosse mais pesada, a bagaceira seria isso aqui, ó, ela depositaria no fundo do lago e mataria todas as plantas e, consequentemente, condenaria toda a vida, né, presente nesse lago. Não teria peixe, não teria nada, né, presente nesse lago aqui, porque teria tudo consumido. E essa água ia passar até feder, né, com a ausência do oxigênio, porque tudo ia ser decomposto. A mistura de água e a recirculação de nutrientes só ocorre porque a água tem densidade máxima de 4 graus centígrados, ou seja, na fase líquida. Então ela consegue fazer com que esses nutrientes sejam cíclicos, ele tira do fundo, volta para cima. Em cima também você tem uma atividade cerevível chamada de plânctons, né, principalmente fitoplâncton, que reaproveita esses movimentos, né, que são convergentes, são ascendentes, né, são movimentos de convecção, que a gente chama, de subida e descida, porque ela esquenta aqui, depois ela desce aqui, vai fazendo esse movimento constante, né, na água, e faz com que os nutrientes que sejam depositados no fundo sejam arrastados para cima para retroalimentar o fitoplâncton aqui. Ó. Então, um líquido que realmente é magnífico, tá? No sentido de manter a vida, né, ativa no ambiente de confinamento de água, principalmente nos lagos. Okay? É esse esquema que acontece aí. Ó. A água, dentro da propriedade dela, que já foi citada, é um solvente universal. Preocupante é o destino final de todos os poluentes que tenham sido lançados, não apenas diretamente na água, mas também no ar e no solo, que acaba convergindo para a água, tá? Que é a grande bagaceira que entra aí. E aqui você tem uma explicação por que a água, quando ela empedra, ela não fica mais pesada, porque a polimerização da molécula de água formando os cristais de gelo, ela tem grandes espaços vazios, grandes lacunas, e essas lacunas são cheias de ar, por isso ela perde a densidade dela diminui quando ela passa de líquido para sólido, por isso que o gelo boia. Essa é a parte legal na história em relação à água. As moléculas no estado gasoso formam pontes de hidrogênio entre elas, diminuindo a sua densidade. Tá? Ela é conhecida como movimento bipolar da água, é o momento bipolar da água. É esse que você tem. Ela tem um lado negativo, ela tem um lado positivo, na área onde tem a esfera dos hidrogênios, e um lado negativo de esfera do oxigênio. Então isso cria um campo eletromagnético nela de atração e forma as chamadas pontes de hidrogênio. É bem bonitinho isso aqui, chama momento bipolar da molécula de água, quando ela vai entrar em estado de congelamento, tá? Que é uma propriedade química, uma curiosidade aí. A água também tem alto poder de calor, o alto poder de coesão e adesão molecular. Essa é a parte mais linda que tem, é isso.
Porque a água dentro de um frasco, né, o efeito dela, ela tem a tendência, no caso, a subir pela parede. Isso é chamado poder de adesão, é adesão molecular. E também ela arrasta com ela as moléculas nesse processo de subida, como se ela tivesse desafiando a força da gravidade. Porque a força da gravidade tenta esmagar, mas ela sobe pelas paredes do frasco. Então a gente chama isso de poder de adesão, gruda na parede. E ao mesmo tempo ela arrasta isso em si. Teve determinados astronautas que injetou essa água num laboratório com gravidade zero no espaço, e a água ficou toda disforme, depois ela foi polimerizando, foi juntando, até virar uma esfera de água pendente, boiando na frente do cara. Fala, rapaz, a força de coesão da água aí, ela junta tudo, ela não se perde nada. Depois ele pegou a seringa e puxou a água de novo, no espaço mesmo, puxou para dentro da seringa, acabou a experiência. Mas foi belíssima essa filmagem que ele fez. E já o Mercúrio, não, o Mercúrio é o contrário, olha, ele é mais denso, então consequentemente o contato dele na água, a pressão da atmosfera faz com que ele arraste para baixo. Ele não tem um poder de adesão como a água tem, porque a água tem a tendência a subir. O Mercúrio, não, a tendência dele é descer pela força da gravidade. Tem alta capilaridade. Isso aí é explorado principalmente pelos vegetais para fazer a água subir pelo tronco das árvores, pelos blocos chamados xilema e floema, que são os vasos condutores de seiva. Repara que quando eu tenho um capilar grande, ele sobe pouco, mas à medida que eu vou estreitando o capilar, tornando o seu diâmetro cada vez menor, ela desafia a força da gravidade, sobe o capilar, desafiando a força da gravidade que tenta esmagar ela. Tá? E é isso que a planta se vale. Só que esse capilar aqui ainda é visível, quer dizer, você tem experiência que dá para você fazer isso aqui e visualizar isso bonitinho, de acordo com os tamanhos diferenciados de capilares. Agora, os capilares que estão nas plantas são microscópicos, então ele sobe, que é uma maravilha, tá? Dessa ação. Por isso que você tem plantas com um tamanho gigantesco, se valendo dessa propriedade da água, que chama-se capilaridade. Aí permite o movimento de seivas bruta e elaborada no interior, principalmente o movimento de seiva bruta, que é ascendente no vegetal. Isso é muito importante. E outra parte legal é essa imagem que vai aparecer aí, ó, né, do que a gente chama alta tensão superficial. Determinados tipos de animais se valem da água para boiar na superfície dela, como se estivesse pisando em bloco de gelatina. A água na superfície dela, de contato com o ar, ela agrega de uma tal forma que ela permite a sustentação de determinados animais que parece que está pisando em gelatina. Aqui você vê uma aranha na superfície da água que ela não afunda, né, vale na tensão superficial. Tem determinados insetos que são chamados de sapateiros, que valem esse efeito também da tensão superficial da água. Né? Ele namora na água sapateando, então ele faz vibração com a água, a superfície da água, para chamar a atenção da fêmea. É engraçado, o inseto ganha a fêmea na dança, tá? Esse efeito aí. E aí, nesse próximo bloco, a gente vai ver aqui a chamada anidrobiose, a vida sem água no planeta. Nós vamos dar uma pausazinha aqui rapidinho para você rever o assunto aí, e a gente volta daqui a pouquinho.